Legal? Continuando então, para finalizar aí a nossa última estrutura de hoje, importantíssima. Muitos de nós brasileiros, quando estamos começando a aprender inglês, erramos, né? A maioria, 90%, erramos a utilizar. Não lembramos que no inglês é diferente do português a utilizar esse there mais o to be. Vocês vão entender. Lembrando aí que a gente viu que o there, de maneira sozinha, ele significa, né, lá, tá bom? Ou aí também pode ser a tradução, né? Hey there, e aí, né? Seria também assim, eu poderia usar, né? Só que aí nós vamos juntá-lo com o to be, que vocês já aprenderam aí nas aulas anteriores, e se estão praticando já conseguiram gravar o is, o am, o was, o are e o were, né? Tem aí os seus presentes e passados, tá? Então, se você ainda não está craque nisso, não está claro para você, você vai relembrar agora, só que de uma maneira diferente, junto com o there, certo? Tá aí a tradução para vocês, ó, primeiro no singular, no nosso material. Repeat, please. There is. There is. There is significa há, existe ou tem, tá? Qual é a diferença e por que eu disse que 90% de nós brasileiros erramos quando estamos aprendendo o inglês? Porque no português nós aprendemos que, por exemplo, ó, tem uma cadeira aqui. É o mesmo verbo ter. Porém, no inglês nós não utilizamos o have, que é o verbo ter, de possuir algo. Por exemplo, eu tenho 2 irmãos, I have 2 brothers. Né? Eu possuo 2 irmãos. E se eu fosse dizer que tem uma cadeira aqui, não usaria o have, porque a cadeira pode ser minha, mas pode não ser. Eu estou utilizando então algo que existe em algum lugar. E aí então por isso que é o significado de há, existe, e pode ser traduzido como tem, porém lembrando aí dessa diferença do ter de possuir, que é o have, tá bom? That is. Tá? O passado está à frente aí, aliás, o passado não, o plural, there are, repeat, there are, é há ou existem, tá? Se for 2 ou mais objetos ou pessoas, coisas, você vai usar there are para existem, né? Ou tem no plural. Passado do is, primeira coluna ali ainda, ó, do nosso material, there was, repeat, there was, significa havia, existia. Então o passado do is é o was, por isso que juntando com there também fica o passado do existir. Existia, havia. E assim, consequentemente, o there were, repeat, there were é o passado do there are. Então existem, haviam, existiam, né? Existiam cadeiras aqui, tinham cadeiras aqui, seria esse o sentido. Então é muito importante entender essa diferença. Have no inglês é ter de possuir, e o there is, there are, there was, there were é o ter de existir algo, né? Então existe algo em algum lugar. Vamos para os exemplos para ficar mais claro para vocês. Próxima página do nosso material. Eu gostaria que você repetisse comigo, que é importantíssimo, porque agora as frases estão ficando maiores, as respostas também, e o seu cérebro adaptar isso é muito importante. Primeiro exemplo, primeira coluna, usando o there is. Como pergunta, resposta afirmativa e negativa, tá? Is there a bookstore near your house? Is there a bookstore near your house? Tem uma livraria perto da sua casa? Essa é a pergunta. Eu estou perguntando se tem ou se existe, não se você tem uma livraria, se ela é sua. Por isso que eu uso o there is. E ele está invertido porque você aprendeu que ele usa a mesma regra do to be, a mesma estrutura. Quando é pergunta, o to be vem antes, que é o verbo is, por isso que ele está vindo antes. E aí a resposta, que sim, volta ao normal, desinvertendo aí, colocando o is logo após do pronome aí, no caso do advérbio there, né? E aí junto fica there is, ok? Resposta seria, there is a bookstore near my house. Repita aí essa resposta, there is
a bookstore near my house. Tem uma livraria perto da minha casa. O near, então, tem o significado de perto. E na negativa, repeat, there isn't a bookstore near my house. Não existe ou não tem uma livraria perto da minha casa. Certo? Vamos para o exemplo do plural agora. Ó. Logo ao lado ali o exemplo do Are there birds on the window? Are there birds on the window? Existem pássaros na janela? There are birds on the window. There are birds on the window. Tem pássaros na janela. Então, existem ou tem pássaros na janela usando there are, que é o plural, ó, birds, ok? E a negativa? There aren't birds on the window. There aren't birds on the window. Não tem ou não existem pássaros na janela. Muito simples, olha aí, ó. Se você olhar bem a pergunta, a resposta afirmativa e a negativa, tenho certeza que vai ficar bem claro para vocês aí a utilização do there is e there are, tá? Invertidos na pergunta, como utilizamos de forma correta o to be, e na resposta ele entra aí o to be simples que nós aprendemos, né? Are not, aren't, is not, isn't, tá bom? E no passado, como fica isso? Primeira coluna, na parte de baixo, aí temos a pergunta, ó. Repeat, please. Was there a black car in front of the theater? Was there a black car in front of the theater? Tinha um carro preto em frente do teatro? Was there, então, é tinha, né, na pergunta, um carro preto in front of. In front of, in front of. Seria em frente de ou em frente do ou da, né, com the aí na frente. Então, tinha um carro preto em frente ao teatro? Sim. There was a black car in front of theater. Então, na afirmativa yes, there was a black car in front of the theater. Inverteu se tem a resposta. Tem, tinha, né? Ficou no passado aí. Então, tinha um carro preto em frente ao teatro. E na negativa? There wasn't a black car in front of the theater. Tinha um carro, não tinha um carro preto em frente ao teatro. Legal, singular no passado, ó. Is ficou was. Agora o passado do are é o were, que também é o plural, né? Are, were, plural. Olha a última pergunta então na segunda coluna. Were they many children in the square yesterday? Haviam ou existiam muitas crianças na praça ontem? Lembra do square aí que nós vimos agora há pouco na nossa lista de vocabulários novos? Praça. Haviam ou existiam muitas crianças na praça ontem? There were many children in the square yesterday. Haviam muitas crianças na praça ontem. Sim, haviam. Negativa. There weren't many children in the square yesterday. Não existiam ou não haviam muitas crianças na praça ontem. Aí a forma negativa no were, weren't, né? Todos aí eu coloquei de forma abreviada. Você poderia usar o were not sem problema nenhum, are not, is not, was not sem problema algum. Você é livre para utilizar a forma negativa da sua maneira, tá? Legal? Vamos ver se vocês entenderam então. Parte final aí então vai ficar para vocês, né? Um exercício, outro let's practice para vocês, tá bom? Vou explicar ali então, ó. Put in. There is or there are. Put é o verbo colocar. Coloque, né, ou preencha com there is ou there are. Então você vai preencher aí, ó, tem dois risquinhos aí para você completar. Um para o there e o outro para o verbo to be, que pode ser is ou are. Tá? Nós vamos usar só os dois no presente por enquanto, para ficar claro aí para vocês a princípio, tá bom? Então, por exemplo, primeiro, vou dar a resposta para vocês. Vocês vão também tirar uma foto, também depois de responderem e enviar para nós, ou por WhatsApp, ou pelo nosso e-mail. Legal? Primeira lá, ó, an elephant in the zoo.
An elephant in the zoo. Um elefante no zoológico. Seria então, tem um elefante no zoológico. É plural ou singular? A primeira coisa a se pensar. Se for plural, there are. Se for singular, there is. Só que eu peço uma coisa para vocês, não façam de forma automática. Pensem, coloquem aí de forma natural. Pensei, acho que é isso, vou completar e logo depois vou repetir essa frase para ver se ela tem um sentido ali, tá? Então, para mim, a primeira ali, there is an elephant in the zoo. There is an elephant in the zoo. Tem ou existe um elefante no zoológico. E assim por diante, para as próximas. Só vou repetir aqui então cada linha, como eu fiz com a primeira, para que você grave aí como pronuncia e o que significa também. É legal aí. Eu sei que você vai saber a maioria das traduções, mas é importante aí para alguns que tenham dificuldade, que não conhecem muitos vocabulários, entendam. A tiger in the zoo. Um tigre no zoológico. 5 monkeys in the zoo. 5 macacos no zoológico. Zebras in the zoo. Zebras no zoológico. A giraffe in the zoo. Uma girafa no zoológico. Pretty birds in the zoo. Pássaros bonitos ou lindos pássaros no zoológico. A peacock in the zoo. Um pavão no zoológico. Peacock, então, pavão. Pink flamingos in the zoo. Pink flamingos in the zoo. Flamingos rosas, ou flamingos só, né, a tradução, no zoológico. Flamingos rosas no zoológico. Legal? Essa é a primeira parte do exercício, né? Vocês já fizeram vários ali, treinando a primeira parte da nossa aula. E dessa segunda parte é esse exercício. E esse agora, da próxima página, não seria bem um exercício. Isso é algo agora livre, porque eu sempre comento com vocês a importância de vocês fazerem frases aleatórias, escreverem, depois repetirem em voz alta. É uma forma de estudar, você não precisa ficar pegando material a todo instante para estudar. Pode fazer frases na sua própria mente, repetindo, pensando se você não pode falar. Quando puder escrever, escreva. E é por isso que eu deixei nessa próxima e última página da nossa aula de hoje, para você fazer frases com there is, there are, que são o singular, plural, e os seus passados. There was, que é o passado do there is, e o there were, que é o passado do there are. Façam frases aí separadas ali para você entender que um é singular, o outro é plural, o outro é passado do singular ou passado do plural.